O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Reginaldo, os nossos cumprimentos a todos que fazem parte desta paróquia de São Francisco, aqueles que vieram também nas imediações de Palmeirinha. Encontrei algumas pessoas. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para celebrar, para vivenciar mais uma vez esta troca de nossas experiências de fé. Quanto é bom, quanto nos enriquece, quanto nos ajuda a formar a nossa identidade, o nosso ser. Tomando o tema da festa deste ano, que por sinal é muito interessante e muito sugestivo para cada um de nós. Vocês lembram como é o tema da festa? Com São Francisco construindo a igreja de Cristo. Não é qualquer igreja, a igreja de Cristo. Evocamos aquele primeiro passo que certamente mudou a vida de São Francisco, fazendo-nos lembrar que cada um de nós também, um certo dia, tivemos um chamado, tivemos um toque, uma motivação para estar na igreja. Talvez para muitos esta experiência
passa um pouco desapercebido, porque a maioria de nós, por exemplo, nasceu e se criou no ambiente religioso da nossa igreja. A maioria de nós fomos gerados no seio da igreja. Eu dou testemunho da minha vida pessoal. Os meus pais, os meus avós, creio que muitos de vocês também tiveram essa experiência dos pais que ajudaram a cada um de nós a descobrir o caminho de Deus, que nos leva a Deus. Muitas vezes eu já falei isso, eu acredito que talvez um ou outro se lembre de eu ter falado aqui, que quando eu fui para a catequese, a minha primeira catequista era novata, só tinha 15 anos, e eu sabia mais que ela. Eu perguntava as coisas e ela não sabia responder, e eu respondia, e ela ficava assim sem jeito, e depois chegou em casa e disse ao padre, na época, e ele chamou a coordenadora da catequese e me colocou noutra turma, na turma já da primeira Eucaristia, porque eu estava atrapalhando as outras crianças, o andamento da catequese para as outras crianças. Então, colocasse uma turma mais avançada para poder não atrapalhar. Mas, apesar disso, apesar de ter sido evangelizado pelos meus pais desde a minha infância, e como é bonito, minha gente, como é bonito a gente ver, por exemplo, uma criancinha que mal sabe falar, mas ela já sabe rezar. Ave Maria, nem pronuncia direito a palavra, mas já reza. Mas digo para vocês, também como São Francisco, tem um dia, tem um momento da nossa vida que é como um estralo, como um despertar, que nos faz ter uma atitude diferente, ter um compromisso muito maior do que aquele que normalmente pelo costume, pela tradição dos nossos pais, dos nossos avós, nós temos. E é esse despertar que cada um de nós deve procurar, se ainda não, mas que cada um deve estar atento para o chamado que Deus fez de modo especial a cada um e que nos motiva a estar aqui na igreja. E eu pergunto a vocês, hoje, por que vocês estão aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Ouvir a palavra de Deus, rezar, confirmar a fé, motivar mais ainda a nossa espiritualidade, se dispor a construir o reino de Deus e, como São Francisco, a construir a igreja de Jesus Cristo.
Construir a igreja. O que é a igreja? Não é o prédio. São Francisco se confundiu quando ele ouviu o chamado de Jesus para reconstruir a sua igreja. Ele achava que era aquela capela que estava destruída pela guerra, pelo tempo. E ele chamou algumas pessoas para ajudar, mas ninguém queria. Mas ele se dispôs. Mas já perto de terminar, ele ainda escutava a mesma palavra, o mesmo chamado. Francisco, reconstrói a minha igreja. E depois ele passou a entender que Jesus estava falando da igreja povo, da igreja que somos nós. Eu penso, meus irmãos e irmãs, que a igreja de Jesus ainda está em fase de construção. Ainda a obra não está terminada. E como em qualquer obra, quem é dono de casa sabe muito bem que a obra, para ser construída, deve ser bem construída, primeiro aonde? Na base. Na base. Qual é a base da construção da nossa vida? O que é que nós colocamos como fundamento para a nossa fé? Para a nossa vida de igreja? Cada um procure responder. Qual é o fundamento da nossa vida? O fundamento da vida de cada um de nós deve passar pela pedra firme do amor de Deus por nós. Deus primeiro nos amou com amor intenso, e a sua prova de amor maior foi a de ter enviado seu Filho para nos salvar. E Jesus se torna para nós a pedra angular, a pedra firme que os pedreiros rejeitaram, por isso foi crucificado na cruz. Mas Jesus é a pedra, o fundamento da nossa vida. É a partir dele que nós devemos fazer aquilo que deve ser sempre a vontade de Deus Pai. Depois, nós temos na construção as paredes, ferro, cimento, os elementos que vão dando corpo a esta grande construção. Na nossa vida, quantos elementos nós devemos cuidar para que a construção de Cristo, a construção da sua igreja, comece a partir de mim. Não vamos nos preocupar tanto olhando para o outro, se o outro já está aquela pedra perfeita, ou aquele tijolo sem rachadura. Vamos olhar para cada um de nós. Vamos procurar ver de que material nós somos feitos. Quais são os elementos que constituem a nossa vida e como é que nós estamos sendo sinal nessa construção do reino de Deus.
Ora, minha gente, tem gente que na construção só quer ser aquele azulejo que aparece, que está em tudo, quer se destacar em tudo. Mas é muito bom saber que também tijolo que fica dentro da parede, que não aparece também, e é mais importante do que o azulejo que deixa belo a parede. Cada um de nós deve se sentir importante na construção do reino de Deus. Cada um de nós deve, portanto, não se esquivar, não sair fora desta construção. Imagina se aí nessa parede tivesse faltando algum tijolo. De longe a gente viu um buraco. Imagina se cada um, aos poucos, cada um lá pensando: eu não estou servindo de nada mais na igreja, vou mais não. Nem as pessoas que não têm mais condições de vir para a igreja, com tantos nossos irmãos e irmãs idosos, doentes, não podem ser dispensados, não podem ser tijolos fora desta construção. Há poucos dias, antes de ontem, celebramos a memória de Santa Teresinha, que foi chamada a padroeira das missões, sem nunca ter saído do convento. E por que foi chamada assim? Porque ela rezava intensamente pelas missões, pelos missionários. Então, a gente vê muitas vezes, quando a gente faz uma visita, uma pessoa idosa, ela triste, porque, padre, eu não posso mais ir na igreja, e dentro da igreja não perdia nada, agora eu não posso mais. Mas você ainda é importante nessa construção. Faça como Santa Teresinha, não vem mais à igreja, mas reze por aqueles que vêm. Reze por aqueles que não vêm, para se convertam, para que se sintam também tijolos importantes nesta construção, que é a igreja de Jesus. Que a gente não pode ficar de fora. Nem aqueles que não podem mais, e nem aqueles que estão bom, no estado de saúde confortável, mas inventa mil e uma desculpa para não vir, para não fazer parte na construção do reino de Deus. Lembremos, cada um de nós, não importa a sua função, cada um de nós é importante nesta construção do reino de Deus. Eu estava vendo aqui, olha, quanta coisa organizada. A gente parabeniza o padre Reginaldo, mas sabe que não foi só ele que fez isso aqui. Tem o dedo, tem a marca de cada um de vocês, que mesmo que não tenha vindo colocar o arranjo aqui no lugar, mas certamente contribuiu, mesmo que financeiramente contribuiu, ou por oração para dar força e coragem àqueles que estão a serviço. Cada um deve contribuir nesta construção do reino de Deus. O que a gente não pode é deixar que esta igreja ela não tenha a nossa participação, ou que venha a ter rachaduras. Quando na construção aparece alguma rachadura, algum defeito qualquer,
casa, depois de um certo tempo, aparecem coisas para se consertar. Então é como nós na igreja, a gente tem uma caminhada de igreja, tem uma caminhada de fé, acha que está tudo muito bom, mas de repente precisa ser consertada alguma coisa. E não é porque vai consertar que não vai ficar bom, que era bom como estava antes, que ninguém vai conseguir substituir a outra pessoa que estava lá. Ninguém. Mas todos que se colocam a serviço de Deus podem e devem contribuir e estar no lugar daquele outro que de repente saiu fora. A construção do reino de Deus, ela não é fácil. Exige do operário, do pedreiro, do servente, daquele que põe a massa, daquele que carrega, muito esforço. Também de cada um de nós, dos agentes de pastorais, dos movimentos, dos grupos de orações, exigem de nós muito esforço, muita disposição para ajudar aquele que está por conta da obra, que no caso, aqui na paróquia, é o Padre Reginaldo. Mas a saber que esta obra não é do Padre Reginaldo. Esta obra é de Jesus. É a igreja de Jesus que ele tem por função de estar atento na hora da construção. Pensemos muito bem isso, porque quando alguém, por exemplo, deixa de contribuir, porque está um pouco chateado com o padre, não sei se o padre não anda chateando vocês, né? Às vezes a gente chateia, nós não somos perfeitos, somos pecadores. Ou então ao contrário, aquele que ajuda porque é o Padre Reginaldo. Se fosse o Padre Ranilson, não estava ajudando não, né?